meus queridos alunos e alunas. O dono dessa bela voz que vos fala se chama Renato e será o professor de vocês no módulo de Medicina Legal. Na aula de hoje, veremos a história da necrópsia, as atribuições de um auxiliar de necrópsia e as diferenças entre o trabalho em uma funerária. O que faz esse auxiliar? Onde vive? O que come? Sexta-noite no Globo, na aula de hoje. Mas antes de tudo, vocês conhecem um conceito de medicina legal? Se buscarem auxílio na literatura, encontrarão mais de 30 conceitos. Mas o que vocês realmente precisam saber é que a medicina legal é uma especialidade médica com auxílio na especialidade jurídica, que utiliza conhecimentos técnico-científicos de fatos de interesse do direito. E a diferença entre autópsia e necrópsia? Vocês sabem? Ambas se equivalem no dicionário, visto que seu significado tem a ver com o termo exame. Porém, por razões estruturais de cada uma delas, a autópsia é um exame que pode ser feito em pessoas vivas ou mortas, e a necrópsia só em pessoas mortas. Lembrando aqui um adendo que a necrópsia ela é um exame pós-morte exclusivo para a causa jurídica da morte atrelada à causa morte. Iniciando os estudos da história da necrópsia, a gente para lá no período pré-técnico, que vai das origens da humanidade até a Grécia nos séculos 5 e 6. A ajuda ao doente na época era regida por uma combinação de tratamentos empíricos, ou seja, repetição da prática descoberta pelo acaso e a experiência de vida do ser humano. Esse período era envolto de muito misticismo, tanto que através da hepatoscopia poderiam trazer informações do futuro. Durante o período técnico, os filósofos gregos acreditavam que a filosofia era uma ciência da natureza. Ao conceito de physis, associavam-se ao entendimento da patologia humoral, a qual se fundamentava na doutrina dos 4 elementos, de Empédocles de Agrigento. Os 4 elementos são o ar, a água, o fogo e a terra, sendo estes misturados em proporções diferentes, formadores de todos os elementos e corpos. Aos elementos básicos associavam-se 4 qualidades: úmido, frio, quente e seco, e seus análogos no corpo humano: a bile amarela, a bile negra, o sangue e a fleuma. As dissecações humanas não eram proibidas no período medieval como muitos pensam, incluindo o exercício da medicina por mulheres, citando Santa Hildegarda de Bingen, uma monja alemã, autora de obras diversas, inclusive médica. Ao contrário do mito, o estudo da anatomia recebeu grande estímulo na Europa cristã, e a dissecação anatômica cresceu com a prática da autópsia e embalsamamento. A Igreja Católica favorecia tais estudos, pois contemplação da anatomia servia como fonte ao desconhecido, sendo úteis à educação de todos os cristãos, não apenas médicos. Antônio de Paolo Benivieni, natural de Florença, médico, muito contribuiu para promover a realização das autópsias e o conhecimento em patologia. Em 1507 foi publicada sua obra sobre algumas causas ocultas e admiráveis das doenças e as curas, divisão galênica, que apresentava 111 relatos breves de pacientes incomuns com informações clínicas, dos quais 16 têm correlações com os achados em autópsia, sendo mencionadas as anormalidades anatômicas encontradas em descrições breves, que explicariam a causa-morte de acordo com os conhecimentos da época. No final do século XV, um médico italiano, Bernard Tornius, professor de medicina da Universidade de Pisa, Itália, autopsiou um menino provavelmente com menos de 12 anos de idade, a pedido do pai. No relato da autópsia, sob a forma de uma carta ao pai, iniciou-se dizendo: "Sofro pela sua triste perda, pois perder uma prole é difícil, mais difícil é perder um filho, e mais difícil ainda é perdê-lo por uma doença, ainda não totalmente compreendida pelos médicos. Para o bem das outras crianças, penso que examinar os seus órgãos internos será da maior utilidade." A carta foi concluída com várias recomendações médicas preventivas em relação a outras crianças, irmãs do falecido, para se evitar que tivessem a mesma doença que levou à morte do irmão delas.
Clicamente, o menino apresentou febre, dificuldade em respirar e lassitude. Bernard Tornius abriu o abdômen e observou no fígado algumas manchas como úlceras. Abriu os intestinos. No bordo mesentérico encontrou 2 vermes. A luz da veia cava apresentava-se obstruída por um humor viscoso, provavelmente coágulo pós-morte. Na origem das veias emulgentes, os rins estavam inchados e a bexiga cheia. No tórax, o coração estava aumentado e a artéria pulmonar estava cheia de humor viscoso. Tendo feito essas constatações, Tornius encerrou a autópsia por julgar já ter a causa da morte e relatou toda a dissecação em apenas uma página. Nos séculos XVI e XVII, muitas autópsias foram feitas e registradas. No século XVII, os estudos anatômicos em si detalhados passaram também a ser valorizados com o intuito de ser melhor compreender a estrutura e a função do corpo. Uma das grandes compilações sobre a autópsia da época é de Théophile Bonnet, que se chama Sepulchretum Sive Anatomia Pratica, que eu não faço ideia do que significa. Mas esse estudo foi muito importante, pois descreve os sinais e sintomas, não necessariamente correlacionados corretamente com os achados na autópsia, e as interpretações e conclusões diagnósticas de acordo com os conhecimentos da época. No final do século XVIII, novos desenvolvimentos introduziram novas mudanças na patologia e na condução das autópsias. Marie-François Xavier Bichat, médico francês, cirurgião clínico, fisiologista e anatomopatologista, é considerado uma importante referência no modo de exercer e estudar a medicina. Em sua breve vida, ele exemplificou o que chamamos de médico completo. Isto é, em sua pessoa ele centrava todas as atividades médicas, pré-clínicas e clínicas, anatomia, fisiologia e patologia. Bichat é melhor conhecido como o pai da histologia, por ter dirigido a atenção para todos os componentes dos órgãos e tecidos. Na primeira metade do século XIX, o desenvolvimento das ciências básicas e pré-clínicas muito contribuiu para melhorar a infraestrutura no exercício da medicina. A fisiologia e a química fizeram grandes progressos, porém, o mais importante foi o desenvolvimento do microscópio, por revolucionar a compreensão da anatomia e da patologia a um nível celular. Desse modo, o microscópio e os novos métodos químicos de coloração em número crescente no preparo dos tecidos iriam restaurar o lugar da importância do exame pós-morte, por fornecerem as respostas que apenas o exame macroscópico não mais fornecia. Toda mudança de paradigma gera incompreensões nos contemporâneos da época, sendo um exemplo disto os conflitos entre Karl von Rokitansky e Rudolf Ludwig Virchow. Karl von Rokitansky é conhecido como o pai da oração ao cadáver desconhecido, que está seguinte no próximo slide. Leia com atenção, porque é uma oração a respeito muito importante e também de um conhecimento profundo muito íntimo. O progresso requeriu a sistematização e a padronização dos procedimentos de autópsia, que, baseada somente em dissecações caprichosas, foi sendo questionada na busca de novas respostas. Francis Delafield, médico patologista norte-americano, publicou um volume intitulado A Handbook of Postmortem Examinations and of Morbid Anatomy, que, numa tradução livre, quer dizer um manual de examinações pós-morte e anatomia mórbida. A autópsia também servia como instrumento de grande valor para o ensino, desde o estudante iniciante até o professor catedrático. Ao mesmo tempo, as autópsias criaram uma ligação direta com as ciências laboratoriais, como, por exemplo, a patologia experimental e a bacteriologia. Apesar dos rápidos avanços na ciência médica, o ensino médico norte-americano em geral permaneceu de baixo nível. O famoso relatório Flexner de 1910 auxiliou no estabelecimento dos altos padrões do ensino médico, sendo dada grande importância à patologia e à autópsia. Graças a esse relatório, a educação médica e a prática hospitalar norte-americana muito melhoraram nos últimos 30 anos. Porém, a Segunda Guerra Mundial e 10 anos após o fim da guerra, a prática da autópsia sofreu severo ataque. O Brasil iniciou seus estudos no campo da medicina legal muito tarde em relação à Europa. Apesar da influência portuguesa no meio intelectual e cultural, Portugal não influenciou o país no campo da medicina legal, uma vez que em tal país, naquela época, os estudos médicos legais não eram satisfatoriamente desenvolvidos. No fim da era colonial, apareceram os primeiros documentos médicos legais no país, fruto de estudos influenciados pela Europa,
e um tanto mais sutil pela Itália e pela Alemanha. Raimundo Nina Rodrigues nasceu no Maranhão e se formou na Faculdade de Medicina da Bahia. Ele foi o pioneiro na ideia que os médicos legais ou médicos legistas deveriam ser peritos policiais na ajuda da ciência a favor da justiça. Ele foi pioneiro no estudo da antropologia brasileira e também tem em seu nome o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, em Salvador, Bahia. Bom, finalmente acabou essa coisa chata de história e agora a gente vai ver um pouquinho da atribuição de um auxiliar de necrópsia no IML, que é subordinado à Superintendência da Polícia Técnico-Científica. Nós no IML fazemos a identificação do cadáver. O que seria a identificação do cadáver? Descrever o cadáver por inteiro, de cima a baixo, se ele tem tatuagens, se ele tem cicatrizes, se ele tem lesões, quais tipos de lesões ele tem. Também manuseamos o cadáver para possibilitar observar essas lesões, certo? Executamos e acompanhamos também exumações. Abrimos a cavidade craniana, torácica e abdominal para possibilitar a observações de lesões internas. Essa é a função primordial e básica de um auxiliar de necrópsia. Colhemos as amostras viscerais para exames de laboratório, exames anatomopatológicos e exames toxicológicos. E também reconstituímos o cadáver costurando as suas partes e aquelas que também nós abrimos, né? Aquelas que nós cortamos, né? Então nós suturamos estes cadáveres. Também limpamos os instrumentos nas necrópsias, recolhimento de ossadas, restos, putrefatos, cadáveres. Nós fazemos todos esses tipos e também limpezas de ossos. Esses dois últimos itens, eles são funções básicas de auxiliares que exercem suas funções na antropologia forense, perfeito? E na funerária, o que um auxiliar faz nesse caso? Ele é responsável pelo asseio e limpeza do cadáver e das vestimentas. Ele aplica técnicas de conservação, de necromaquiagem, tanatopraxia e também responsável pela documentação. Então nós vemos duas funções semelhantes, porém com atuações completamente diferentes. Pois o auxiliar de necrópsia em um IML, ele é um auxiliar do médico legista para identificar a causa jurídica da morte, a causa-morte, na verdade, né, juntamente com a causa jurídica da morte. E qual é a diferença entre elas? É você aliar um ferimento de agente pérfuro contundente, ou seja, um ferimento por arma de fogo no crânio do cadáver e associar isso a um homicídio ou um suicídio, entendem? Muito obrigado para você que ficou até aqui. Para você que dormiu, volte o vídeo até o início e assista tudo novamente. Agradeço a todos que estão assistindo, agradeço a todos que tiveram paciência para ouvir. Estou aberto a sugestões para que a aula melhore, para que vocês consigam assimilar o máximo de informações possíveis, para que tudo isso que vocês assimilem transforme em conhecimento dentro da cabeça de vocês. Esse é o meu papel como professor e é isso que eu quero. E aceito sugestões para melhoria. Então fiquem à vontade para conversar comigo, para me ajudarem também e para que isso seja um aprendizado comum e recíproco, certo? Que eu aprenda com vocês e que vocês aprendam comigo. Então, mais uma vez, obrigado, mesmo de coração, e deixo aqui um grande abraço a todos e até a próxima aula.